Esse podcast é um oferecimento da ConnectWay, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo o que foi destaque nessa quinta-feira, dia 21 de março de 2024. Uma semana movimentada que vai chegando ao fim, mas com certeza a gente ainda vai ter emoções aí até esse sábado, porque tem muita coisa para se desenrolar, principalmente no caso da Oi. Mas hoje, especificamente, a gente não vai trazer nenhuma notícia relacionada a isso. Vamos falar um pouco mais sobre as estratégias dos provedores de internet, dos ISPs, porque foi uma semana de balanço das principais operadoras de pequeno e médio porte que são listadas em bolsa e que divulgam balanços. E aí hoje a gente trouxe aí um compilado daquilo que foi dito de mais importante nas conferências de divulgação de resultado em que as empresas anunciam as suas estratégias. Bom, a gente já tinha dado o resultado da BrisaNet na nossa edição anterior e hoje o presidente da empresa, José Roberto Nogueira, participando de uma conferência com analistas e com interessados, jornalistas interessados nos balanços da empresa, fez alguns comentários interessantes que reforçam aquilo que ele já vinha dizendo em outras ocasiões, mas agora de uma maneira bem mais contundente. A preocupação da BrisaNet, por incrível que pareça, uma das grandes operadoras que surgiram no contexto dessas operadoras competitivas e regionais, mas a grande preocupação dela hoje é o excesso de competição e a competição predatória que existe no mercado. No entendimento do Zé Roberto, o mercado brasileiro de banda larga chegou a um pico. Agora é o momento mais competitivo que existe, com a maior quantidade de players. Ele acredita que a partir de agora o processo de consolidação vai começar a se intensificar, o processo de redução do número de players vai se intensificar, o que ele considera que é saudável para o mercado, porque o que acontece hoje é que você tem cidades com pouca atratividade econômica e poucos potenciais consumidores de banda larga, com, segundo ele, mais de 200 provedores, é o exemplo que ele dá aqui da cidade de Caruaru. E com isso você tem uma guerra de preços que prejudica todo mundo, principalmente aquelas operadoras que tentam trabalhar com uma certa qualidade de serviço. Então ele coloca, tem operadoras que estão oferecendo serviços de banda larga hoje a R$ 39,00, o que segundo ele é inviável, né? Outras na faixa de R$ 50,00, o que também segundo ele é uma oferta muito agressiva e que já compromete as margens. E segundo ele, a BrisaNet não quer entrar nessa guerra de preço, quer ficar na faixa aí hoje dos serviços na casa de R$ 90,00, que é o que ela oferece, e confiando que com uma estratégia de longo prazo eles vão sobreviver e vão conseguir enfrentar essa competição, né, e que no final das contas essas empresas que estão hoje praticando preços e condições predatórias de mercado vão acabar deixando de existir. Essa é a preocupação dele, ele já manifestou isso em outras ocasiões, mas agora especificamente a preocupação da BrisaNet se torna maior porque ela passa a ter uma outra escala de custo operacional com a entrada no 5G. Então é uma operadora que hoje não está só focada na fibra, ela está focada na fibra, mas ela também precisa fazer uma ampliação e uma expansão importante da sua rede móvel, e isso demanda não só um esforço operacional muito grande, como investimentos. E aí, viver num ambiente em que você tem que o tempo todo estar reduzindo margens na banda larga fixa não é uma boa estratégia para a BrisaNet. Para não falar no fato de que a empresa enfrenta hoje a competição de pequenos concorrentes que atuam sem contratos com postes, atuam de maneira quase irregular, vamos dizer assim, e isso também preocupa de maneira bastante significativa a BrisaNet. Ele comentou também a possibilidade de compra da Oi e, segundo o Zé Roberto Nogueira, o presidente da BrisaNet, eles não têm interesse. Eles consideram que o modelo da Oi, baseado numa rede neutra, não é interessante para a BrisaNet. O custo seria inviabilizante de uma oferta por essa base de clientes e apostam que conseguem sobreviver a essa competição com a Oi com sucesso dentro da estratégia que eles têm hoje. Segundo ele, né, a Oi
tem uma postura bastante agressiva nas cidades em que competem com a BrisaNet e ainda assim não conseguem recuperar ou se posicionar como líderes nesses mercados, segundo, obviamente, a BrisaNet. Essa é a análise que ele está fazendo aqui. Outra matéria referente à estratégia dos provedores regionais que a gente traz é com relação ao Unifique, é outra que está aí se preparando para intensificar o crescimento aí na banda larga móvel. A Unifique ela é uma das vencedoras do leilão de 5G lá de 2021, tem algumas obrigações que precisam ser cumpridas ainda em 2024, principalmente de cobertura de infraestrutura, e prevê para esse ano um crescimento aí até o patamar de 100 mil assinantes no serviço de banda larga móvel, né? Hoje eles estão operando em 2 cidades, já começaram a oferecer o serviço, né, ainda em caráter semi-experimental, mas já estão fazendo aí um processo de crescimento e querem chegar até o final do ano com 40 municípios cobertos. Segundo o presidente da empresa, o Fabiano Busnardo, a empresa já chegou a 10 mil clientes de 5G nesse momento, com perspectiva de crescimento acelerando, né? E o que falta para a empresa agora é conseguir entrar com uma solução que permita também o acesso 4G, porque existe uma limitação hoje nos celulares com a compatibilidade com a rede da Unifique. Tem uma questão, primeiro, da rede padrão standalone e depois da própria liberação dos perfis elétricos que precisam ser feitos aí pelas operadoras junto aos principais fabricantes de equipamento. E aí a gente sabe que os pequenos operadores têm tido problemas, especialmente com a Apple, né, e alguns outros fabricantes aí para conseguir liberar e fazer com que os seus serviços funcionem de maneira adequada. Mas ele espera que tudo isso se resolva agora com as atualizações que estão por vir e que a Unifique consiga acelerar e ampliar sua base. Com a faixa de 700, eles vão conseguir entrar também no 4G, o que dá uma vantagem para a empresa nesse cenário. O problema, segundo ele, é que entrando na faixa de 700 você não tem garantias e a qualquer momento essa faixa pode ser tomada por um detentor primário. Então, ele indica que a preferência dele é por uma licitação em que ele possa adquirir essa faixa ou, se ficar, né, para alguma das empresas que participaram do leilão de 5G lá em 2021, nesse caso seria a Highline ou da Torá, aí eles buscariam um acordo comercial com essas empresas para poder explorar, mas a faixa de 700 MHz é importante. E aí, dentro da estratégia de fibra, a Unifique também é uma operadora de fibra, ele destaca aqui que ainda existem muitos negócios de fusões e aquisições que podem acontecer e a empresa está preparada para isso, eles querem, ainda focados na região sul, né, principalmente onde eles atuam hoje, eles querem expandir de maneira inorgânica, adquirindo então concorrentes, empresas que hoje estão buscando essa saída por meio de consolidações. A gente tem sempre que lembrar que o mercado de banda larga brasileiro, nesse momento, vive uma crise dos pequenos operadores. A crise é no sentido de que eles não têm hoje a mesma condição de saúde econômica que eles tinham alguns anos atrás. Fizeram endividamentos durante o período da pandemia, esses endividamentos hoje estrangulam as margens dessas empresas e o apetite do mercado financeiro por fusões e aquisições não é mais o que era, o mercado investidor, né? Não é mais o que era alguns anos atrás. Então existe aí uma dificuldade maior dessas empresas de conseguirem se capitalizar ou serem vendidas ou, enfim, conseguirem uma expansão por meio de atração de novos investidores e novas receitas. Então, a Unifique aqui vai ser uma empresa que vai tentar aproveitar esse momento de dificuldade dos pequenos provedores para conseguir fazer essa expansão aí de maneira inorgânica. E aí a gente traz os resultados da Aloha Fibra, referentes ao ano de 2023. A Aloha também é uma operadora importante, com mais de 1,5 milhão de assinantes de banda larga. Em termos de receita bruta, o crescimento foi de 11%,
chegando a 1,9 bilhões de reais, segundo os números que a empresa passou para a gente. Ontem eles chegaram a divulgar o balanço, mas só da SumCity, aí dava um número um pouco abaixo, a gente colocou no ar, mas eu nem comentei aqui no podcast que a gente já sabia que eles iam atualizar esse número. Então hoje saiu o número definitivo, receita do Grupo Aloha, 1,9 bilhões de reais no ano de 2023, o que representou um crescimento de 11%. EBITDA na casa de 688 milhões de reais, 688 milhões de reais, o que dá um crescimento de 27%. Margem aí na casa de 42,5%, segundo a empresa, o que também foi um crescimento de 5 pontos percentuais em relação a 2022. E com relação à quantidade de clientes, 1.536.000 clientes de banda larga, um crescimento de 13%. A atuação deles em 280 cidades, e segundo o presidente Lorival Luz, né, a empresa tem plano sim de novas fusões e aquisições, está na lista ali para fazer uma aquisição da base de clientes da Oi, pelo menos de parte dela, está buscando essa fatia aí no bolo. E agora colhendo os frutos da reorganização de marcas. A empresa hoje se chama oficialmente Giga, né? Então essa consolidação de marcas vai trazer resultados aí para a Aloha muito em breve. A gente traz também a notícia de que o Ministério das Comunicações abriu a convocação para a sociedade civil e para as operadoras de telecomunicações para participar do Conselho Gestor do FUST. Muito importante isso daqui, porque o Conselho Gestor do FUST é quem analisa e determina quais são os projetos que vão ser incentivados pelo recurso, pelos investimentos do Fundo de Universalização. E a gente sabe que o mais importante nesse momento é que o FUST entre num fluxo contínuo, que ele não tenha nenhum tipo de interrupção, porque os projetos começaram a ser liberados agora. Então, esse comitê ele é essencial para isso, esse chamamento, portanto, é muito significativo e precisam ser preenchidos rapidamente, porque os atuais mandatos vão se encerrar no dia 4 de maio. Então, existe aí uma pressão para que as organizações e as operadoras possam apresentar isso daqui o quanto antes. Outra notícia que a gente traz, também falando aí em conselhos, mas nesse caso aqui, na verdade, é um grupo de trabalho criado pelo Conselho Nacional pelo Comitê Nacional de Cibersegurança, para trabalhar na criação de um órgão regulador, né, que cuide da questão da governança de cibersegurança no Brasil. Essa é uma briga aqui que o Gabinete de Segurança Institucional está comprando. Eles querem criar esse órgão regulador para a cibersegurança. E aí, enfim, o grupo de trabalho vai ter esse papel de analisar o que seria, como seria e tentar dar a formatação para esse órgão, né? Mas a análise que a gente faz, e muito com base naquilo que a gente está vendo aqui essa semana, acompanhando o evento em Washington, quão importante é você ter dentro da estrutura da Presidência da República, ou próximo à Presidência da República, um órgão de análise estratégica, que hoje a gente não tem, principalmente olhando para esse mundo das TICs, para o mundo das telecomunicações, para o mundo da cibersegurança. Algumas questões triviais, por exemplo, como é que o país trata preocupações de soberania com relação ao satélite? Hoje essa é uma preocupação número 1 entre vários países do mundo que têm mercados relevantes, mas que não têm uma participação significativa no setor satelital. E é exatamente o caso do Brasil. O Brasil é muito importante como mercado econômico, é um país muito grande, a fronteira agrícola brasileira ela é cobiçada pelas grandes empresas multinacionais de exploração do mercado de agronegócio. O Brasil está no alvo de todas as grandes operadoras de satélite como mercado prioritário, tem políticas públicas relevantes, cada política dessas de conexão em escola supera em muitos países europeus, por exemplo, e as suas políticas públicas. Mas a gente não tem hoje um órgão que diga, olha, a contratação de um satélite estrangeiro precisa se dar dentro de determinados parâmetros e garantias de soberania, né? Por exemplo, se discute muito se seria adequado você colocar todo o sistema de políticas públicas brasileiras pendurados numa constelação de órbita baixa que sequer tem um gateway no Brasil. No caso especificamente da Starlink, eles têm gateways no Brasil,
mas no futuro eles vão ter links entre os satélites feitos por fibra ótica, por feixes óticos, né, não fibra, porque no espaço não dá para fazer fibra, por feixes óticos, e não vão precisar de gateways no Brasil. Então essa aí é um problema. E outras operadoras de órbita baixa que têm também os seus interesses de soberania e de controles internacionais. Então, assim, você conseguir ter operadoras que prestem serviço no Brasil, mas que deem alguma garantia de soberania, de preservação de dados, preservação de informações locais e de alguma gestão ou ingerência do governo brasileiro sobre elas, seria, por exemplo, adequado para essa agência reguladora de cibersegurança, apesar de que isso está focado especificamente na questão da segurança cibernética, que também é preocupação número 1 aí em todos os assuntos relacionados a telecomunicações. A gente viu isso também aqui sendo debatido exaustivamente na Satellite. E aí, falando na Satellite 2024, a gente finaliza com uma matéria especial em que a gente traz um consolidado de tudo aquilo que foi publicado, na verdade até esse momento, porque a gente vai fazendo algumas matérias, algumas entrevistas que ficaram pendentes aí, que a gente vai fazer ao longo da próxima semana. Nos próximos dias a gente vai publicar, mas ali vocês têm um consolidado de tudo aquilo que a gente publicou até aqui e que a Teletime considerou de mais relevante nesse evento, que mostra quais são as tendências aqui para o mercado de satélites. Então fica esse registro aqui. E com isso a gente encerra o nosso boletim de hoje, mas com certeza a gente vai voltar muito em breve para comentar os últimos acontecimentos aí no mercado de telecomunicações brasileiros, especificamente, claro, né, a questão da Oi, que está na reta final, Assembleia de Credores marcadas para segunda, conclusão da negociação com o TCU e com a Anatel para esse final de semana, então tem muita coisa para acontecer aí, a gente está ligado nisso o tempo todo. Ficamos por aqui e em breve a gente volta com mais um episódio do nosso podcast Teletime. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela audiência de vocês. Tchau, tchau. Esse podcast é um oferecimento da ConnectWay, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil.